Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no YouTube, uma aula sobre neurociência moderna da dor. Então, hoje nós vamos falar sobre a algometria, esse instrumento de avaliação que propriamente é do fisioterapeuta que busca se especializar em dor, o fisioterapeuta então moderno que busca manejar a dor dos seus pacientes, ele precisa estar familiarizado com essa ferramenta que tanto pode nos ajudar na prática clínica. Ela tem vários benefícios, mas ela com certeza vai agregar muito valor ao teu atendimento, vai conseguir com que você mostre os resultados do teu tratamento para o seu paciente, vai facilitar o engajamento dele no teu processo. Então, se você busca manejar a dor, se você trabalha com dores crônicas, fica aqui nessa aula porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Muito bem, a algometria é um instrumento que ele é validado, que tem uma ótima correlação intra-avaliador e uma ótima reprodutibilidade. Isso é o que a gente precisa para utilizar então qualquer coisa em nossa prática clínica. Nós precisamos ter a ciência nos embasando que aquilo ali realmente então está dentro da prática baseada em evidência. E a algometria, sim, ela tem esse respaldo. Nós temos então a algometria como uma medida objetiva que tem esse intuito de diminuir o viés de memória nossa e do paciente, para assim a gente garantir que o paciente perceba a melhora ou não, para que essa melhora ela seja quantificável, para a gente modificar ou não as condutas que nós propusemos para aquele paciente, para aquela situação clínica e acompanhar isso ao longo do tempo, certo? E nós temos alguns exames que a gente consegue fazer com o algômetro. Eu vou falar para vocês os dois principais que a gente acaba utilizando. Tem outros, mas que eu vou trazer para vocês em outras aulas. E agora nós vamos falar dos dois principais, que o primeiro deles, então, é o limiar de dor por pressão, que é o Pressure Point Threshold, então, PPT. Nós vamos achar nos artigos científicos a sigla PPT. Então, vocês já vão saber que esse é o teste de limiar de dor por pressão. Muito bem, esse é um teste que ele busca avaliar a sensibilidade profunda tecidual daquele indivíduo. Ele basicamente é o quanto de pressão é necessário para que aquela sensação seja percebida como dor, tá? É a pressão por 1 centímetro de área por 1 centímetro quadrado. Então, nós vamos avaliar o quão sensível aquele sistema está de acordo com a pressão exercida naquele local doloroso. É muito importante que a gente faça, então, um teste com uma pressão crescente, mais ou menos a literatura traz, então, de 0,5 a 1 kg força por segundo, perpendicularmente ao tecido na região dolorosa. Então, a gente não pode fazer uma pressão abrupta, certo? Porque senão esse teste não está correto. Isso aqui é uma marca nacional que eu utilizo bastante em prática clínica, mas nós temos outras aí no mercado também, certo? Nesse teste de limiar de dor por pressão, nós temos alguns valores que a literatura nos traz, aonde valores que apareceram então no exame, aonde no visorzinho aqui, eu fiz o teste na área dolorosa, fui apertando e a pessoa me relatou como dor, aonde ele deu menos que 1 kg força por centímetro quadrado, sugere um processo inflamatório local ou uma hipersensibilização do sistema nervoso central daquela pessoa. Já valores entre 1 a 2 kg força por centímetro quadrado sugerem uma sensibilização do sistema nervoso central, mas com menor relevância clínica. E dores acima de 2 kg força por centímetro quadrado sugere então um teste normal, um teste de normalidade desse limiar de dor à pressão. E é muito importante que a gente tenha essa ideia de comparar a pessoa com ela mesma, tá? E a gente inclusive pode diminuir os vieses fazendo 3 vezes o teste, tirando a média então destes resultados. Esse seria o teste de limiar, o teste PPT. Mas nós temos também o teste de tolerância à dor por pressão mecânica, que é o TTT, tá? Que diferente então do limiar, que seria o início, o start, onde aquela pressão virou dor, aqui eu peço para a pessoa tolerar o máximo. Quando ela não tolerar, é que ela me avisa e eu verifico a quantidade. Então, seria o máximo de dor que o indivíduo consegue suportar a pressão.
E aqui a gente consegue ter alguns valores assim, alguns raciocínios clínicos, onde indivíduos com baixa tolerância, onde aquele sistema está muito sensível, teriam valores do PPT, do teste de limiar, muito próximos do TPT. Então, essa pessoa está tolerando muito pouco, o sistema dela está muito sensível. Então, por isso, nós devemos fazer sempre primeiro o PPT e depois o TPT, certo? Então, nós temos alguns outros testes clínicos também que a gente vai conseguir aplicar com a algometria. Tem o teste de somação temporal, tem o teste de modulação condicionada da dor, mas nisso eu vou falar para vocês em uma próxima aula. Se vocês utilizam esse teste ou já têm familiaridade ou nunca ouviram falar também, comenta aqui embaixo para que a gente possa fazer uma troca legal e assim elevar o nome da fisioterapia. Até mais, até a próxima aula!